O cientista político Creomar de Souza, que é colunista aqui do nosso site, canalmynews.com.br, escreveu essa semana uma coluna sobre as mulheres na política. Ele diz que nós somos mais de 50% do eleitorado, no entanto, a presença feminina na corrida eleitoral diminuiu. A Simone Tebet é pré-candidata, mas pouco se fala nela. As notícias, debates e conversas focam na polarização entre Lula e Bolsonaro e colocam Moro e Ciro como terceira via. Para Criomar, o próprio MDB pode não dar tanta atenção assim para Simone Tebet. Mara, o que falta para Tebet ganhar espaço? Além, claro, de dar uma entrevista aqui para o nosso Segunda Chamada, que a gente já convidou ela várias vezes, inclusive. Ela já teve algumas vezes aqui com a gente. Eu acho que aquilo que você falou logo no começo, o espaço dos partidos para as mulheres, ele é muito restrito. Ele é muito restrito. E muitas mulheres sequer sabem quem são as mulheres que são candidatas, entende? Você precisa dessa exposição, as pessoas conhecerem, saberem quem são, quais são as propostas. Esse é um ponto que eu vejo claramente. Porque mulher não vota em mulher, porque às vezes nem sabe que tem. E existe essa violência dentro do próprio partido. Eu acho que um caso clássico foi o da Tabata Amaral. A gente viu a violência que vieram para cima da Tabata porque ela votou a favor da reforma da Previdência. E havia um movimento forte de negacionismo de que precisava reforma da Previdência. Não estou entrando nem no mérito se essa reforma é a reforma que deveria ou não. Mas veja bem, o PDT, Mauro Benevides Filho, fez um substitutivo de reforma da Previdência melhor, mais duro até do que o que foi aprovado. E ninguém bateu no Mauro Benevides Filho, ninguém veio atacar o Mauro Benevides Filho, entendeu? Dentro do partido. Já a Tabata, que defendia uma reforma da Previdência, porque o que eu acho interessante na Tabata é que os assuntos ela mergulha e estuda. Você vai conversar com ela sobre os assuntos que estão em pauta, ela de fato mergulha e estuda. Se ela chega à conclusão disso ou daquilo, se você concorda ou não, é outra história. Agora, os ataques que ela sofreu por conta disso, ela sofre até hoje, são muito duros. E é muito triste de ver uma menina nova na política, fazendo, sabe, tentando ali dar o seu melhor, aí começam a vir com uma violência para cima dela, muito grande. E a gente vê isso na política em relação às mulheres. E por que as mulheres, respondendo a sua pergunta, por que as mulheres não votam em mulheres? Eu acho que é por conta disso, porque não tem espaço dentro dos partidos, elas não aparecem, né? Agora, Patrícia, nas últimas eleições nós tivemos mulheres na disputa. Manuela Dávila, a Ana Amélia, Marina Silva, Cátia Abreu. O caso da Marina, inclusive, é emblemático. Ela já falou sobre isso aqui no nosso canal, sobre os ataques que ela sofreu, inclusive da campanha do PT em 2014, que ela disputou contra Dilma Rousseff, uma outra mulher. A própria Dilma sofreu cobranças que um homem não sofreria na mesma posição. Em tese, a gente acredita que não sofreria na mesma posição. Para a mulher é mais difícil? Eu acho que sem dúvida, pelas razões que a Mara já apontou, enfim, por razões que todos nós aqui acho que já apontamos, a dificuldade começa no grau não de formação, no sentido de formação acadêmica, né, porque hoje as mulheres têm até mais formação acadêmica, em certo nível, do que os homens, mas na preparação. Nós não somos preparadas para esse espaço, né? Quando eu pensei em me candidatar à presidência da OAB, eu ouvi isso, eu ouvi que era muito duro, se eu ia aguentar, se eu ia suportar, como é que eu ia fazer com as minhas filhas, né? É um episódio que eu contei já em diversas entrevistas, mas acho que interessante contar. É uma coisa simples, singela, mas eu tenho duas filhas, né, de idades aí, uma de 15 e uma de 2,5, e fui reiteradamente questionada durante uma campanha, que é uma campanha muito dura, uma campanha que eu tive que viajar praticamente o mês inteiro, né, uma campanha realmente desgastante até do ponto de vista físico, e tive que reiteradamente responder a uma pergunta feita com muita educação e aparentemente sem crítica, mas é uma pergunta que embutia uma cobrança, que era onde estavam as minhas filhas, enquanto que o meu vice-presidente, o candidato à vice-presidência da minha chapa, que também tem duas filhas, nunca teve que dar esse tipo de satisfação. Então, nós não somos forjadas, de alguma forma, preparadas para isso, né, para essa dureza, o que faz com que eu acho que algumas mulheres simplesmente desistam,
e outras que querem o espaço não tenham a confiança dos seus pares, não tenham adesão, né, não tenham, aparentemente, chances de serem competitivas, de jogarem esse jogo duro, esse jogo um pouco truculento. Patrícia, eu queria só chamar a atenção e chamar o Cláudio e o Augusto para essa conversa, o seguinte, não é muito louco a gente estar aqui discutindo e falando com a primeira presidente da OAB de São Paulo, como o Augusto falou, uma seccional muito importante. É a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo. Isso não é uma coisa assim absurda? Por que é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo? Mara, deixa eu te dar um dado assustador. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do país, tem mais desembargadores chamados Luiz do que desembargadoras mulher. Acabou, assim, assim. Eu preciso falar mais alguma coisa. Tem mais Luiz do que mulher, né, em 2021. Então, assim, é tudo tão absurdo. E aí você vai falar, não, Augusto, que o Tribunal de Justiça é um tribunal que as pessoas vão por antiguidades, tem que entender que daqui a pouco as coisas vão ficar, vai haver uma paridade maior. Não, não é. Porque acabou de ter uma eleição no TJ em que escolheram, quem escolhe são os próprios desembargadores, os presidentes de sessão. E são todos homens. Não tem uma mulher presidente de sessão, que é a sessão de direito público, sessão de direito criminal, é assim que é feita a divisão, além do presidente, obviamente, do Tribunal de Justiça. Não tem uma mulher. Então, assim, isso, a questão é tão estrutural, e assim, que é difícil a gente pensar realmente em soluções, porque se a gente pegar um dado como esse, em 2021, no maior tribunal do país, você tem mais desembargadores Luiz do que mulheres, o que a gente pode fazer para alterar isso? Sendo que você tem mais mulheres advogadas, você tem mais mulheres estudantes de direito, eu não sei como é que está o número de juízas em primeira instância, mas assim, com certeza o número deve ser quase que igual de homens e mulheres, mas no tribunal o número é esse. Isso em toda a esfera da sociedade, né? Só no tribunal, em todo lugar você vai ter muito mais homem do que mulher, e aí, por consequência, você distorce toda a definição de instituições, de produtos, empresas, de leis, né? De tudo, né? Tudo, se você privilegia uma visão, você vai ter a consequência dessa visão refletida no produto daquela instituição, daquela organização, e isso... e tem formas de mudar, né? Elas são de longo prazo, mas tem formas de mudar. A gente está vendo acontecer aqui com a OAB, eu acho fantástico isso. Precisamos demais. Ô, Cláudio, eu vi numa empresa uma vez esse negacionismo, acho que isso está mudando, mas um negacionismo de que havia machismo em empresas. Isso já faz muito tempo, eu estava no Valor Econômico ainda, isso tem uns 15 anos, e a gente fez lá no Valor um guiazinho de investimentos para mulheres, uma ação que o Valor fez. E o executivo de uma empresa falou, isso é um absurdo, precisa disso, mas isso aí é uma coisa muito atrasada, onde já se viu agora? Quer dizer, para ele não existia machismo, fazer uma coisa específica. Já foi de homem, né? Tudo de homem. Não, é assim... Ontem eu estava conversando com uma professora daqui da Columbia University, né, aqui em Nova York, e ela é uma professora muito famosa, uma dessas gurus de gestão, e ela falando que vários homens vêm para ela agora reclamar, eu não consigo mais uma posição em um board de uma empresa, porque agora só estão dando espaço para as mulheres e minorias. Aí ela, e a gente esperou aqui durante tanto tempo, né? Então, assim, um guia para as mulheres, na verdade, todos os guias antes foram para os homens, né, de uma certa forma. Então a distorção é o contrário, né? A distorção é o contrário. Agora, segura aí, agora é a nossa vez, né? Assim, vai ter que ter uma compensação para isso, né? Tem algumas falácias aí que, assim, mais mulheres em posição de poder vai sim impactar mais homens em posição de poder. É normal pensar nisso, mas isso, mais mulheres sendo incluídas na sociedade, as mulheres já são a maioria dos países desenvolvidos e no Brasil, as mulheres já são a maioria trabalhando, né? Mas tem mais mulher trabalhando do que homem na mesma faixa etária. Então, assim, isso já existe. Então, assim, muita gente pensa, porque mulheres estão ocupando mais poder, não vai ter mais oportunidade para mim. É o contrário, né? Isso é uma falácia que existe, que também, por exemplo, há mais pessoas com mais idade não saindo das empresas, tira a oportunidade de jovens. Isso não existe. Isso é o que chama de lump labor fallacy, coisa desse termo. E não vai acontecer isso. Agora, em posições de poder vai acontecer sim, a gente tem que estar preparado para isso, né? Agora, só voltando a um pouco isso, né? Eu acho que sim, tem que ter alguns tipos de conversas
sobre como é que o homem pode mudar para permitir que outras coisas aconteçam, começando de casa, né? Mulheres em diversas partes do mundo trabalham de 3 a 6 horas a mais por dia do que o homem em trabalhos não remunerados, que é cuidar do filho, botar os filhos para dormir, cuidar das compras, lavar as louças, mesmo em países como o Brasil, que você tem o acesso a empregados domésticos muito mais acessível do que em países desenvolvidos, né? Esse é um exemplo, né? Ou, por exemplo, toda vez que for desenhar um produto novo, né? Cinto de segurança, você estava falando dos aquecimentos, Patrícia, né? Do ar-condicionado nos lugares. Cinto de segurança, mulheres sofrem muito menos acidentes do que homens, né? Apesar do estereótipo que mulher não dirige bem, né? Sofrem muito menos, mas e percentualmente elas sofrem muito mais danos nesses acidentes do que os homens, porque os carros foram desenhados para um homem médio que é baseado no corpo do homem. Então, assim, tudo isso está impregnado. Então, assim, tem coisas que a gente poderia fazer que poderiam estar mudando essa realidade. Como, por exemplo, toda vez que você vai desenvolver uma nova lei, você tem que ter a presença de mulheres ou de outras minorias que não estão participando do processo de decisão nessa decisão. Ou, por exemplo, em leis também, não sei mais, tem forma de a gente começar a estabelecer como se fossem triggers, né? Como se fossem assim, políticas internas de empresas, de instituições, e não se faz nada se não tiver pelo menos as vozes ali presentes. E com o tempo você vai mudando essa realidade, né? E só um outro ponto também, que em relação ao que a Fabiana falou, assim, por mais que eu acho que não tenha que botar a culpa em mulher, né, como você estava falando, existem sim papéis que a mulher tem que se observar e mudar. Por exemplo, se os homens estão trabalhando menos de casa, o que é que ela precisa mudar disso daí? Ela vai sempre fazer isso aí? Por exemplo, minha esposa sempre fala de uma amiga nossa, que é uma pessoa brilhante, sensacional, mas que os filhos chegam em casa, filhos de 18, 19 anos de idade, e que no final das contas ela que vai dar comida para eles com essa idade, esses garotos, né, de 18, 19 anos de idade. Por que ela vai fazer isso? Ela para de fazer tudo que ela está fazendo, vai dormir mais tarde para cuidar das crianças, né, 18, 19 anos de idade. Então, assim, tem padrões que a gente tem que ajudar as pessoas a repensar se a gente quiser mudar essa realidade toda. É muito estruturado, está no comportamento de todo mundo, do homem principalmente, obviamente, que não consegue se observar. Essa questão que você falou, Mara, o homem não se percebe como machista, assim, é tão intrínseco o que é o dia a dia, ele vive tão no automático que é escondido para ele. Às vezes eu até acredito que eles veem a distorção, mas eles não vão conseguir mudar porque é muito escondido. A gente tem que começar a fazer o design diferente. As coisas vão mudar à medida que for mudando o design das nossas realidades que a gente interage no dia a dia. Nas empresas é a mesma coisa, ajuda muito a empresa, esse é o grande problema. Eles focam muito em desenvolvimento, treinamento. Não, você treina em vieses inconscientes, que é uma coisa que está famosa, as pessoas aprendem, às vezes, até tem uma reação ao contrário, porque elas se dão um efeito licença, né? Elas fazem um bem aqui e daqui a pouco estão fazendo outras coisas, porque já fiz demais e cansa, tem um esforço cognitivo relacionado a isso aí. Então, o que eu falo não muda o design, muda a avaliação de performance, muda os critérios que se promovem, muda o estereótipo de talento, como o estereótipo de política, tem um estereótipo de política que favorece os homens, a gente tem que mudar essas realidades aos poucos para poder permitir que as coisas fluam de uma forma mais natural. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.